Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nesse momento o Fluminense se encontra sem técnico, né? Galera que me acompanha aqui sabe que eu não sou muito de acompanhar a coletiva, mas ontem foi uma das coletivas, se não há a coletiva mais soberba e contraditória, a última coletiva de Renato Gaúcho, e resume muitas dúvidas ali sobre o trabalho dele que a gente tinha, e mostra já essa insatisfação e essa vontade de pedir demissão que ele estava. Então a gente vai reagir aqui, mas antes vou pedir para você, se inscreve no canal e deixa o like se você já é inscrito, tá? Se você se inscreveu agora também, deixa o like, que ajuda muito. Vamos botar para rodar aqui a coletiva do Renato? Vocês vão passar raiva, quem não viu ontem, né, entendo, até pelo horário que foi, que o jogo teve aquele atraso da briga da torcida com a polícia, do Lanús ali, a torcida do Lanús com a polícia, mas faz da nossa parte aqui, então a gente tá botando as imagens aqui, da que a gente mesmo gravou ontem lá, para vocês ouvirem a coletiva de Renato Gaúcho. Lucas, que trabalha aqui com a gente, você tá perdido nesse canal? Lucas, que é nosso Lombardi, que dá oi, Lucas, pra galera. Oi, galera, tudo bem? Tamo aí, bom dia. Não é a ideia, tarde, boa noite. Não é a ideia ele conversar muito, mas ele não viu a coletiva. Então talvez ele fique em choque e queira fazer algum comentário, porque eu já vi, né, só tô revendo junto com vocês para comentar, mas talvez ele fique em choque com alguns comentários. Lembra da palavra soberbo e contraditório, Lucas? Beleza, vamos lá. De estourar isso aí. Gente, não precisa ouvir o Renato. Eu vou passar. Só esperem com calma pra gente poder fazer a coletiva, tá? Tá no máximo? Ok aí? Boa noite, Renato. Boa noite, a coletiva do técnico Renato. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a intensidade, não sei se abaixou. Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Bom, quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre. Sim. É o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. Segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Acho que alguém pergunta do Lima. Quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? A cara do Renato Gaúcho. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições, 2 eu fiz no intervalo do jogo. Dá pausinha. Renato, boa noite. O Lima no lugar do Otávio seria mais lógico do que o Otávio entrar ali pensando que o jogo estava sendo dominado pelo Fluminense. A cara que ele está fazendo nesse momento, que você deu pausa exatamente, mostra o quanto ele acha insuportável isso. A informação que ele dá do Hércules não tá conseguindo ficar em pé é um erro do planejamento da equipe do Renato Gaúcho. Porque se tivesse jogado contra o Corinthians, e a gente tivesse ganho contra o Corinthians, podia ter poupado o Hércules contra o Vitória. Faria muito mais sentido. A gente veio de uma sequência de 10 jogos, 10 dias parado, teve 4 dias de folga, que estamos todos de acordo, que é importante para o atleta, joga 3 jogos seguidos, e aí ele poderia ser poupado. Ele ia jogar contra o Bahia, ia jogar contra o Corinthians, ia jogar contra o Lanús, e pouparia contra o Vitória, não precisava mandar ele para o Barradão. Mas mandou pro Barradão porque precisou abrir mão do jogo contra o Corinthians. Então é um erro do Renato Gaúcho. E assim, e aí o Bernal não vive grande fase. Ele tira o Bernal dos relacionados e bota o Otávio. A gente ficou sem nenhum volante que fizesse a função parecida, com apesar da fase ruim do Bernal, fizesse uma função parecida
com o Martinelli e o Hércules. Então sai o Hércules, ontem faria mais sentido botar ou o Lima ou o Lescano, um dos dois. Pode seguir, Lucas. Do Paramount Plus. Em cima disso, né? A gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou canhão para você no final do jogo, te chamou de burro. Queria que você falasse sobre isso também. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol. Não tá, né, gente? Tanto que ele pede demissão, né? Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo... Dá uma pausa, Lucas. Aguarde que ele está se comparando com o Guardiola, tá? Eu não vou entrar nesse ponto agora não, mas é só porque é uma sequência de frases do Renato. Nesse momento ele está se comparando ao Guardiola. Pode seguir. Mas ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu falei, dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Dá pausa aí. Hoje em dia é uma guerra de... Acaba o Renato falar que o futebol acabou tendo um salário de 1,5 milhão por mês é de uma hipocrisia sem tamanho, né? Lucas, se você discordar de algo que eu tô falando, pode se meter, tá? Não, mas assim, é bizarro. A frase o futebol acabou, ele ganhando 1,5 milhão por mês, é de uma loucura sem tamanho, mas talvez ele não esteja enxergando isso. A gente tá vendo outro emprego dele, da mesma forma que ele diz que a gente tá vendo sempre outro jogo. Pode e seguir. Assim, tem poucos minutos da coletiva dele e eu imagino a surpresa na hora, porque eu não vi na hora, mas a gente já sabendo o que vai acontecer no final, fica mais surreal ainda tudo que ele tá falando. Ele chega a falar do jogo Botafogo. Depois a gente faz uma análise sobre isso aí. De críticas, ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom, todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para eu sair. Tirei o Everaldo porque não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Segundo tempo, coloquei nós infelizmente tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Keno, jogadores o Keno principalmente, jogador do drible que abre defesa. Depois eu coloquei o K9, que já não aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais, coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo, já o Soteldo está aqui no meio, ninguém gosta do Soteldo. Eu falei para vocês, o futebol acabou, o cara é titular da seleção venezuelana. O cara, por onde passa, é o cara que eu pedi. O único jogador que eu pedi para o Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre defesa do adversário, 1 para 1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu os 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Pode pausar. Onde que nós vamos parar com o futebol? Vamos lá, primeiro lugar. Ele pensou em colocar o Soteldo e não colocou por causa da torcida. É porque daqui a pouquinho ele vai se contradizer, porque, como eu disse, é a coletiva mais soberba e contraditória. Lembre dessa parte que ele não colocou o Soteldo porque a torcida não gosta do Soteldo. Aí ele diz que o Soteldo tá aqui há 1 mês. O Soteldo não tá aqui há 1 mês, não. O Soteldo tá há 3 meses aqui, tá, Renato? Só para deixar registrado. O titular da seleção venezuelana é um pouco constrangedor, sendo bem sincero. É uma coisa que... e nem titular absoluto ele é, mas não é uma coisa que eu vou comentar em respeito aos amigos da Venezuela, que realmente não é algo que faz muito sentido ele exaltar tanto esse jogador da seleção venezuelana. E aí tem uma frase que é muito bom que ele bota, ele ia falar, por onde passa,
a galera gosta. Eu acho que no meio da frase, por onde passa, ele lembrou que a torcida do Grêmio não gosta do Soteldo, que a do Santos não gosta do Soteldo, e ele parou a frase. Ele teve um senso em algum momento, quando ele mandou por onde ele passa. Ele diz que entrou em 2 jogos, e eu queria só dizer, senhor Renato Gaúcho, que ele entrou em 13 jogos. E aí tem uma diferença muito grande. Talvez você esteja querendo manipular aí, tem uma diferença muito grande. Ele já chegou a falar a parte que foi ele que pediu o Soteldo? Já, foi o único jogador que ele pediu. E aí esse recado agora foi para Mário Bittencourt, assim. E agora, Mário? Está falando de 1 milhão de salário por mês, provavelmente por aí. A gente gastou 30 milhões. A gente tem que pagar mais 12, se eu não me engano, agora no final do ano, caso a gente não venda ele. E não vai vender, porque ninguém quer o Soteldo. E aí o Renato pediu, você assinou o cheque e agora está na conta do Fluminense 3 anos de Soteldo. Espero que tenha uma lógica, uma explicação, o que fazer com o Soteldo nesses 3 anos. Talvez o Soteldo possa virar CEO, porque futebol ele não tá apresentando muito, não. Vamos seguir com o nosso Guardiolinha. Onde nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense. É em todo lugar. Em todo lugar. Os treinadores não têm mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando, com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. E eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco vão reprisar minha entrevista. Bem que o Renato tinha razão. Pode pausar? Se comparou com o Guardiola e soltou a frase. Ainda vai ter uma melhor, tá, Lucas? Só para te avisar. Gravem bem essa entrevista. Vocês vão reprisar essa entrevista e dizer que o Renato tinha razão. Na cabeça dele é uma coletiva emblemática para a história do futebol brasileiro, essa coletiva de hoje. Exatamente isso que eu ia falar. Tem uma frase melhor ainda, tá? Daqui a pouquinho ela vem. Pode seguir. Infelizmente. Renato, boa noite, Giba Pérez do GE. Ainda nessa linha das escolhas e, bom, como você disse, da questão das informações, o Everaldo não faz um gol há quase 2 meses. E ele vem sendo mantido nesse time das Copas, no time titular, nos jogos mais importantes é ele que joga, apesar de não estar conseguindo contribuir com gols. Por que a decisão pela manutenção do Everaldo no time titular, apesar dessa seca de gols dele? A cara que ele faz, já ouvindo as perguntas, já é um negócio que me incomoda muito. Não, ele ontem foi, assim, ele ontem tava ele sabia o que ele ia fazer no final, né? Ele já tava nessa pegada, né? Tava pensando no que ia fazer, mas ele sabia o que ele ia fazer já. Sabia. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o treinador de futebol, ele tá no clube trabalhando para pensar e ele vai fazer a coisa errada? Eu vou explicar o que acontece com o Everaldo e com o Cano. O futebol hoje em dia tem uma bola parada, tanto ofensiva como defensivamente, e é importante jogadores que tenham um bom cabeceio. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece. Tá, mas no geral ele contribui. Guarda essa frase, tá? É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferentes das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meu esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que o Cano sempre fala assim: o Everaldo joga as principais partidas das Copas. Principais partidas do Copa? Eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Pausa, né? O Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os dois jogarem. É uma loucura. É uma hipocrisia sem tamanho, né? Eu não acredito que ele falou isso. Ele dizer que o Cano joga o Brasileirão, que é a principal competição, que não existe priorizar. Se o Renato, assim, não estou nem questionando que não tem que priorizar, mas é de uma hipocrisia e uma falta de vergonha de falar um negócio desse numa coletiva, que é algo constrangedor, né? Ele poupa o time inteiro contra o Bahia, ele poupa o time inteiro contra o Corinthians, poupa metade contra o Vitória, e mais uma vez, aqui nesse momento que eu estou falando, eu não estou questionando, já até falei minha opinião aqui nesse vídeo sobre poupar jogo contra o Corinthians ou Vitória. Mas dizer que não tá, que a prioridade é o Brasileirão e o Cano joga lá, é se perder no personagem que eu falei, é a coletiva mais soberba e contraditória.
E sobre o Everaldo, que ele fala a frase, não tá fazendo gol? Acontece, eu acho que ele se perde também, ele não sabia como defender. Decisão do Renato Gaúcho também junto com a diretoria, de não querer centroavante para ser titular na temporada. Fizeram a leitura que o Cano ia voltar a jogar, que o Everaldo podia entregar e que John Kennedy, eu acredito que eles não tiveram essa leitura não, até porque toparam vender o John Kennedy e o John Kennedy não quis sair para o Shakhtar. Mas tomaram essa decisão e foram atrás do Rafael Navarro, que seria mais um mediano, mais um cara que ia fazer uma temporada mediana, ia ser um quarto reserva, ok. A gente tem hoje centroavante reserva. O Cano, o ano do Germán Cano hoje para um centroavante reserva é ruim, ô Lucas? Não. Se for para ser reserva, ok. O Everaldo é ruim porque ele não finaliza. Sabe fazer pivô um jogo ou outro, mas é uma loucura quanto ele tem alergia a finalizar. Mas o Germán Cano para ser reserva, ok. Mas a diretoria optou por botar ele para ser titular. Ele não vai entregar a regularidade que ele já entregou em algum momento da carreira dele. Então, assim, essa decisão de tomar o não do Rafael Navarro, que para mim é um Everaldo um pouco melhor, e olhe lá se é um pouco melhor. Pra gente, e aí depois disso falar que não precisa de centroavante é um erro de planejamento muito sério. E dinheiro não faltou, que a gente gastou mais de 200 milhões nessa janela, né? Foram apostas erradas, inclusive, do senhor Soteldo, que o Renato pediu e deixou aqui com a gente, porque ele não vai levar para o próximo time dele. Tem muito bobo no futebol, mas tem limite as coisas também, né? Pode seguir, Lucas. Põe os dois para jogarem e torço muito que tanto um quanto o outro façam os gols. Então, essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. Opa, pausa. Bem difícil. Soberba e constrangedora. Ele falou nessa coletiva que ele não botou o Soteldo porque o torcedor não queria. E agora ele solta a frase que se o treinador colocar todo mundo que a torcida pede, fica complicado. E aí ele tem que se combinar no discurso, porque ou é um ou é outro, né? Ele não colocou o Soteldo porque a torcida pressiona o Soteldo e não gosta do Soteldo. E depois ele diz que não pode botar o jogador que a torcida queria porque não tem como ele ficar ouvindo tudo que a torcida fala. Então aí é mais uma contradição de Renato Gaúcho. Tá chegando a frase que ele falou do Guardiola, gravem a entrevista e a próxima, Lucas. Cara, tá sendo no freestyle essa entrevista, né? Ele não tá realmente nem aí. Ele já sabe o que ele vai fazer no final, então ele tá só atirando pra tudo que é lado e não tá nem mantendo a coerência, cara. Tá bizarro, tá muito bizarro. São as escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor pro clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor pro clube. Posso errar? Olha. Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Preciso comentar? Cara, posso errar? Sim, sou humano, mas é difícil. A vontade de virar a camisa da loja Gol de barriga, né? Pô. Eu acho até que merece, sabia? Sim, sou humano, mas é difícil. Essa foi a frase do nosso técnico Renato Gaúcho após ser eliminado contra o Lanús em 2 jogos. Se comparou o Guardiola, soltou a frase: gravem bem essa entrevista, vocês vão repeti-la, como se fosse um marco na história do futebol, essa coletiva que ele está fazendo. E posso errar sim, sou humano, mas é difícil. Essa foi a terceira frase. Falar isso num recorte que a eliminação tá direto na conta dele, né? Isso aí é o que você diz, né? Na cabeça dele. Mas essa frase é impressionante. O ego de Renato Gaúcho é algo impressionante mesmo. Pode seguir. Invejável, eu diria. Invejável. A capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição. Não sei. Renato, boa noite, Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. Eu anotei aqui, então, para acabar não errando os dados. O Lanús tem uma média ali de folha mensal de cerca de 2,5 milhões de reais. A folha do Fluminense, mais recente divulgada, é de 20 milhões de reais mensal. Eles gastaram cerca de, também, 25 milhões de reais mensal em contratações. O Fluminense gastou, nessa temporada, cerca de 200 milhões de reais em contratações. Você já falou algumas vezes que tem muitos jogadores no elenco, por isso você roda bastante para poder todos os jogadores jogarem. A impressão que a torcida acaba tendo é que o elenco hoje ele está inchado e é redundante.
e algumas posições também. Tem muitas opções para a mesma posição que acaba gerando redundância. E agora você não está mais em 3 competições, você está em uma, porque tem a Copa do Brasil, mas ela não vai ser concomitante ao Brasileiro. Eu lembro das suas coletivas no Mundial, você destacava por várias vezes que a diferença financeira do futebol europeu com o futebol brasileiro para exaltar e para valorizar as vitórias que o Fluminense estava tendo. Não é muito pouco para um torneio onde o Fluminense tem uma diferença financeira bem grande em relação aos adversários que enfrentou, cair nas quartas de final? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Quero ver o que ele vai se virar para responder isso aí. Não tem para onde ele correr, né? Exatamente. O Gabriel cercou perfeitamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, você já viu, né? Eu vou ver agora pela primeira vez. Bom, se você vai por esse lado aí, com todo respeito à tua pergunta, você pega hoje um Flamengo, um Palmeiras, mais um ou dois clubes aí com dinheiro e deixa disputarem o campeonato entre eles. Se dinheiro faz a diferença, bota lá. No Mundial que você falou, citou bem, na hora do vamos ver, se viu o que aconteceu também, né? Então você pega um clube que tenha dinheiro, num campeonato longo, ou 2, 3, 4 clubes que têm dinheiro, pode ter certeza que esses 3, 4 clubes vão brigar pelo título. Mas não tem a menor dúvida. Pode perder um jogo aqui, empatar um jogo lá, perder outro jogo lá, mas no final das contas, são esses clubes que investiram muito que vão disputar o título. Só pode ser ver no Campeonato Brasileiro o que acontece todos os anos. Vocês mesmos falam. Ó, começou o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras são os favoritos para ganhar o título. Por que, eu pergunto? Campeonato longo. Outros campeonatos, mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu hoje. Né? O problema da diferença de dinheiro. Tanto é que hoje nós jogamos bem lá na Argentina, jogamos melhor do que eles hoje aqui, nós perdemos o jogo. Fazer o quê? Eles tiveram 2 oportunidades, fizeram um gol. Nós tivemos algumas oportunidades, fizemos apenas um gol. E eu costumo falar que futebol é bola na rede. Eles fizeram um gol, que importava para eles, e a gente só conseguiu fazer um. E, infelizmente, nós empatamos e saímos. Ele pega 15 retas, né? Ele começa na pegada que se for assim, o Flamengo, o Palmeiras e mais 2 vão ser campeões, ou seja, que o dinheiro faz diferença. Aí depois ele começa a dizer que o dinheiro sim faz diferença, que eles são campeões, geralmente são eles, campeonato de ponto corridos, e questiona ali, ele diz que não pode ser questionado com dinheiro. Ele já tinha falado isso no jogo, na última coletiva contra o Lanús em Buenos Aires, ele já tinha falado sobre isso, sobre que essa diferença de dinheiro não entrava em campo e tal. A gente só precisa lembrar que é o mesmo Renato que em 2020 ele fala que futebol bonito tem cobrado o Flamengo e do Atlético Mineiro, que essas 2 equipes têm a obrigação de apresentar pelo que gastam. Então o Renato já falou também sobre dinheiro quando é ao contrário, quando ele tá no lugar do Lanús, né? Mas agora que ele não tá no lugar do Lanús, aí ele sente a diferença. Pode seguir. Tá acabando já a coletiva. Renato, boa noite, Pedro Brandão do Lance. Você repetidas vezes falou que o time jogava de 3 em 3 dias, que você precisava segurar os jogadores em alguns momentos para ter o melhor time possível a cada rodada ou a cada fase de mata-mata. No sábado contra o Vitória, o Hércules jogou e o René também jogou. O Hércules, como você disse, não se aguentava em pé no intervalo e o René demonstrou muito cansaço também no final do segundo tempo. Queria saber se você se arrependeu dessas escolhas no final de semana. O René se não... pudesse voltar atrás, teria feito diferente, teria escalado o Fuentes, teria escalado o Bernal. O Fuentes jogou. Salvador, quem jogou foi o Fuentes. Quem jogou foi o Canóbio. Cansou hoje também. Então, para você ver que alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que eu troco ideias com eles. Não vou só pela minha cabeça. E tanto é que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos, está em oitavo colocado. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, quis cansar. Justamente o Hércules foi um deles. O Canóbio, no segundo tempo, cansou bastante, tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. Botei alguns jogadores que se sentem
mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador e nós ganhamos o jogo. Então, eu dei atenção para o Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema no futebol brasileiro é o seguinte: ó, mais uma vez, Hércules foi erro de planejamento. As pessoas não querem que poupe um ou outro jogador. Aí começa a botar o jogador em campo, começa a estourar. Ah, mas também está jogando a cada 3 dias, tinha que poupar. É difícil. Hoje em dia é difícil de agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível. Quase impossível agradar todo mundo. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. É agora a demissão. A Sul-Americana passou para o Fluminense agora, com essa eliminação para o Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, de repente, voltar à Libertadores da América via Campeonato Brasileiro? Obrigado. Como você falou, a gente saiu da Sul-Americana, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Agora é voltar as atenções, já que nós só temos o brasileiro, totalmente para o brasileiro. Agora a gente vai ter as mesmas condições que os outros clubes, que a maioria deles estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense fica se desgastando durante a semana, os clubes ficam esperando o Fluminense no final de semana. Agora, pelo menos, todo mundo vai se desgastar. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, contra o Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense estava em desvantagem, entrou com o Nonato, enfim, 3 volantes, e hoje, também com a desvantagem, você optou pelo Acosta. Queria perguntar por que hoje você resolveu iniciar com o Acosta e também a opção de tirar ele para colocar o Kennedy. O time ficou meio que sem o armador ali no segundo tempo, enfim, explicar isso aí. Hoje a gente precisa, o Lúcio está bem mais consciente das coisas do futebol brasileiro, dos companheiros, conhece bem, da mesma forma que eu estou tendo todo o cuidado com o Santos. Inclusive, enquanto ele esteve em campo, ele fez uma boa partida. Na minha opinião, o Bahia é o melhor que o Lanús. Na minha opinião, pelo menos, é o melhor que o Lanús. Nós eliminamos o Bahia. Uma opinião certa na coletiva, né? Lanús, da mesma forma que nós eliminamos o Internacional também. Futebol é isso, nós eliminamos 2 concorrentes, na minha opinião, que são mais fortes que o Lanús Sul-Americano, e nós saímos de uma competição que a gente tinha todas as condições de passar e chegar numa final. Mas eu nem deveria responder essa tua pergunta, né? Porque eu coloquei o time para frente, porque a gente precisava abrir a defesa deles. Eu sabia que eles iam se fechar, tanto eu coloquei o Kennedy de um lado e o Riquelme do outro, justamente por isso. Tinha que sacrificar alguém no meio. Simplesmente por isso. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. E assim acaba a passagem de Renato Gaúcho pelo Fluminense, né? É reação do Lessa, né? Que entrou o áudio, agora eu tomei um susto que era você. Foi o áudio do Lessa ontem no pós-jogo, ele falando. Cara, é uma coletiva onde dá para ver que o GE soltou até, enquanto a gente está gravando isso aqui, o GE soltou informações que era um elenco que não era igual o Mano Menezes, que não dava para contornar mais, mas desde o Mundial ali teve problemas naquela sequência negativa depois do Mundial, e ele vai com o cargo balançado já para jogar contra o Internacional na Copa do Brasil no jogo de 2-1. E algumas decisões mexiam muito com os jogadores, mas mais uma vez era algo que dava para contornar, tanto que os jogadores ficam surpresos quando ele entra no vestiário ontem
reclamando da torcida, dos xingamentos e das redes sociais, dizendo que o futebol está insuportável e pede a demissão. O combinado, isso teve até informação ontem, né, com a diretoria, era ele não falar na coletiva, então ainda poderia ter uma reviravolta, no caso. Mas ontem, no final da coletiva, ele solta essa frase aí, numa coletiva mais uma vez, onde ele se coloca num pedestal gigantesco. Acho que o trabalho do Renato não foi horroroso no Fluminense, mas é um trabalho de muitas oscilações e um trabalho, principalmente, essa soberba dele, onde cada torcedor que via a coletiva afasta o torcedor do Fluminense, da arquibancada, afasta o torcedor de estar próximo a apoiar o time. O Fluminense vem numa sequência de técnicos que vem fazendo isso. O Diniz, não em todo o seu período, mas o Diniz 24, o Mano Menezes e agora o Renato Gaúcho são técnicos que, não estou falando de tomar decisões, estou falando de respondendo perguntas, aliás, o Mano Menezes era o que respondia melhor, um pouco as perguntas, mas a gente tem que lembrar que o Mano Menezes volta e meia xingava torcedores ali na beira do campo, tinha todo esse problema. Então, realmente, que o próximo técnico seja um que respeite um pouco mais o torcedor e não se coloque nesse pedestal todo, né? Quer falar algo sobre a coletiva, Lucas? Isso foi uma das coletivas mais soberba e contraditória mesmo? Cara, sem dúvida, sim. Agora, assistindo por completo, a cabeça fria que eu acordei hoje de manhã, né, em relação ao Renato Gaúcho, já não tá mais tão fria assim, porque não é possível. Quer dizer, é possível que ele realmente acredite em tudo isso que ele tá falando, e isso aí torna tudo mais surreal ainda. Agora, acredita. Não, acredita. Eu ia falar não é possível, mas ele acredita sim. Eu mudei o curso da frase no caminho já. Para mim, é o seguinte, a decisão estava tomada, ainda havia possibilidade de reversão, tanto que você falou, né, que foi combinado aí de não falar nada sobre na coletiva, mas aí eu acho que a coletiva, pelas caras que ele vai fazendo, a coletiva inflama muito mais o porquê dele ter tomado essa decisão, né? Por isso ele anuncia no final para mim. Por conta das perguntas, por ele ter sido cercado de vários lados, não só pelo Gabriel, para mim foi uma coletiva num todo com perguntas muito boas. E aí ele se viu cada vez mais acuado e aí jogou o pedido de demissão no final, surpreendendo todo mundo, né? É exatamente isso. Quero o comentário de vocês aqui, tá? Mais uma vez, se chegou aqui no canal, a gente reagindo essa coletiva, se inscreve no canal, deixa o like, tem um comentário direto do Maracanã ontem do pós-jogo ali, tá me avisando pós-jogo para você acompanhar também, e daqui a pouquinho tem uma live pra gente aí trocar uma ideia com um pouco mais de calma e de cabeça fria, a gente trocar uma ideia de qual o futuro do Fluminense, quais jogadores perdem e ganham com essa saída do Renato Gaúcho. A gente vai debater tudo isso em live daqui a pouco, tá bom? Tamo junto, até a próxima.